Nós celebramos essa Santa Missa pela alma de Davina Spiller, 7º dia, pelas almas de Alaide dos Santos, Adriano Ferreira, Maria Alice Gomes da Costa, Mário Gomes da Costa e Luzia Tavares. Eu sou o Padre Felipe, da comunidade Canção Nova, sou missionário aqui em Rio Preto, já há 1 ano e meio. É uma alegria poder celebrar aqui na Rede Vida com vocês. Irmãos e irmãs, a celebração de Ramos começa com um momento alegre, em que todos, com os braços erguidos, cantam o Hosana, e termina com uma tragédia. Começa com alegria, com canto, com festa, e termina em tragédia, com a morte de Jesus. Começamos cantando Hosana, que traduzido do hebraico quer dizer Senhor, salva-nos. Nós começamos cantando Senhor, salva-nos, mas é um Senhor, salva-nos alegre, com esperança, porque chegou até nós o príncipe da paz. O povo gritava pelo príncipe que deveria trazer a paz. Eles esperavam um salvador temporal, para a salvação temporal das realidades políticas e mundanas. Um Messias que resolvesse os problemas do povo, da nação. E me desculpe dizer, tem gente que ainda hoje acredita nessa besteira. Porque, meus irmãos, tirania, injustiça social, miséria, já existiam naquele tempo e era ainda muito pior do que hoje. Mas Jesus não convocou um exército revolucionário para lutar e libertar as pessoas da injustiça. O interessante nessas guerras é que geralmente morrem milhares de homens enquanto o rei fica vivo. Diferente do que pensavam, Jesus não veio trazer a paz. Quando nós gritamos Hosana e acompanhamos Jesus entrando em Jerusalém, Jesus não está trazendo a paz, Jesus está indo para a guerra. Em Mateus 10:34, Jesus disse: não penseis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. Jesus, embora com aparência de humildade, sentado no burrinho, Jesus está a caminho de uma guerra. Mas olha a contradição, quando Jesus ressuscita em João 20:21, a primeira coisa que Jesus diz para os apóstolos é: Shalom Aleichem, a paz esteja convosco. A primeira coisa que ele diz quando encontra com seus discípulos é: a paz esteja convosco. Porque Jesus, conquista para nós a paz, e nós precisamos ter bem claro que a paz não é a paz pregada neste mundo pela política, mas a paz, ela é dada para nós por Jesus, que conquistou para nós a paz pela guerra. Ele está subindo para Jerusalém para guerrear e conquistar para nós a paz. É só Ele que nos dá a verdadeira paz. Hoje, quando nós cantamos Hosana, nós gritamos salva-nos para Jesus, que vai à guerra. Mas diferente dos governantes deste mundo, que vão à guerra escondido atrás dos seus soldados, Jesus, vai sozinho para nos poupar da morte. Jesus não nos salvou da condenação deste mundo, isso precisa ficar claro. Ele não nos salvou da condenação deste mundo, da injustiça deste mundo, da pobreza, da doença deste mundo. Porque, queridos irmãos, com saúde ou sem saúde nós vamos morrer, com dinheiro ou sem dinheiro nós vamos morrer. Jesus não veio nos salvar da condenação deste mundo, mas Ele veio nos salvar da condenação eterna, da condenação de Deus. E eu não falo por mim mesmo. Foi o próprio Cristo que disse em Mateus 10:28, e não temais, irmãos,
os que matam o corpo, mas não têm poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno, tanto o corpo quanto a alma. Essa é a prova de que ele não veio como libertador político, mas veio como libertador da condenação eterna. Por isso, com a sua morte e ressurreição, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos dá duas ferramentas para nos encontrarmos com Ele, que venceu a morte e nos deu o direito da eternidade. Com a morte, veja essas ferramentas que Ele nos dá para nós um dia encontrarmos com Ele. Com a morte, nos dá a espada que Ele entrou em Jerusalém e matou a morte. Com a morte, Jesus nos dá a espada, nos dá a guerra. Com a ressurreição, Ele nos dá a paz que Ele conquistou na guerra. A espada eu uso contra o mal que está dentro de mim, porque a guerra é dentro de mim, a guerra é dentro de nós. Jesus disse que o reino pertence aos violentos, em Mateus 11:12. O reino dos céus pertence aos violentos, aqueles que têm coragem de guerrear contra suas próprias tendências que afastam de Deus. E a paz eu uso para amar os irmãos. Se todos nós, queridos irmãos, vivêssemos isso, conquistaríamos sim a tão sonhada justiça social. Mas isso não é possível, porque sempre haverá irmão usando a espada contra o irmão. Jesus só tem um porém. Como Jesus disse a Pedro, aquele que vive pela espada morrerá. Quem vive pela espada não ressuscitará com Cristo no último dia. Esse ramo bento em vossas mãos não podem ser jogados no lixo. É preciso guardá-lo num lugar visível. E deve acontecer com esse ramo o mesmo com a maldade dentro de nós. O ramo vai murchando, vai secando, até o início da próxima quaresma. Assim, na próxima quaresma, esse ramo poderá definitivamente ser transformado em cinzas. E na Semana Santa, representado pelo ramo verde, no próximo domingo de Ramos, ressuscitará. Quem não nascer da água e do Espírito, queridos irmãos, Jesus vai dizer em João 3,5, não poderá ver o reino de Deus. Toda vez que nós entrarmos em guerra contra nós mesmos, contra a maldade que está em nós, nós devemos cantar hosana. Salva-me, Senhor, salva-me de mim mesmo, salva-me do mal, do egoísmo que está dentro de mim. Porque como diz a música, na vida não levo nada, só levo o bem que fiz. Da vida eu não levo nada, só levo o bem que fiz. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.